Irmãos, boa noite. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Diga, Deus é bom. Irmãos, eu quero lembrar, eu acho que esqueceram de colocar a escola ministerial. Gente, você que é de célula, olha da tua célula, não deixa ninguém de fora da escola ministerial. As inscrições estão abertas, só é você acessar seu QR Code aí, ó, na frente da sua poltrona. Coloca lá e se matricule. Você que é líder, não deixa nenhum de fora. Todo mundo precisa estudar, porque nós precisamos crescer, minha gente. Amém? Quem quer crescer espiritualmente? Precisa estudar. Então, nós temos duas modalidades de como estudar na escola ministerial. A gente tem sexta-feira, às 20 horas online. E temos também no domingo, às 8h30 da manhã. No domingo, vamos oferecer 3 disciplinas. E aí vai ser Nova Criatura, Família Cristã e Ide Fazer Discípulos. Se você não pode estudar online na sexta, porque você está fazendo faculdade, então vem no domingo pela manhã, mas não fica sem estudar. E se você realmente pode fazer na escola ministerial, né? Ah, pastor, eu só posso fazer em casa, então faz online, mas não fica de fora, porque são 8 disciplinas sendo oferecidas. Então, tem muita disciplina. Mas todo mundo começa com Nova Criatura. Você que está chegando na igreja, entra em Nova Criatura. Depois é Família Cristã. Depois é ir de fazer discípulos. E depois tem outras. Tem caráter de Cristo, via devocional, autoridade espiritual. Vai ter sobre avivamento, né, para quem já fez todas as disciplinas. Sobre administração financeira. Também, se você terminou todas as disciplinas. Mas estude. Fala para o seu irmão. Faça a escola ministerial. Amém? E também quero falar rapidinho sobre o culto das mulheres. Olha para cá a mulherada aqui. Queria contar com vocês para amanhã vocês começarem a jejuar pelas suas amigas. A missionária Rosângela, que apareceu aqui, ela tem um testemunho muito forte, gente. Ela foi consagrada, né, ao diabo quando bebê. A libertação dela foi uma coisa bem forte. Muito forte mesmo foi a libertação dela. E ela vai contar aqui. E ela também foi curada de câncer terminal. Então é um testemunho muito forte, muito forte. Deus também usa ela com o dom de cura, palavra de conhecimento, né? Deus usa muito ela, né? Fala mesmo. É um poder de Deus. E eu quero que você se junte a mim a partir de amanhã, jejuando. Abra mão do pão, do café e jejue por alguma amiga. Nós temos que jejuar juntas para chamar nossas amigas. Vai ser um poder de Deus. Quem está aqui? Diga amém. Então é um privilégio. Na verdade, eu vi que é uma agenda do Espírito Santo. Ela nem viria dia 7, mas o Senhor mesmo preparou para ela estar aqui conosco. Então vai ser um testemunho muito, muito forte. Se você tem pessoas que estão precisando mesmo de um toque sobrenatural, o tema da nossa primeira rede de mulheres vai ser mergulhando no sobrenatural. Então vai ser um poder de Deus. Quem quer receber aqui o poder do Espírito? Então não perde o culto, dia 7, sábado agora, 8, às 17 horas. Venha com as suas amigas, minha gente. Jejue por ela. Venha você e mais 10 amigas. Para essas mulheres ser tocadas com o poder de Deus, amém? Levante suas mãos que nós vamos orar nessa hora pelo culto das mulheres, vamos orar pelo culto dos homens também. Cadê os homens aqui da igreja? Os homens também trazem seus amigos às 20 horas para estar aqui na igreja. E também estou me lembrando do nosso encontro com Deus. Gente, olha, não fica de fora, faz tua inscrição, porque senão tu vai lá e já tem terminado. Só vai ter um encontro com Deus esse ano. Então quem fez, fez. Quem não fez, só o ano que vem. Então você não fica de fora e se inscreve lá na saída aqui da igreja. Vamos levantar as mãos, vamos orar? Pai, nós queremos abençoar o culto das mulheres, dia 7. Pai, queremos abençoar a missionária Rosângela. Eu sei que o testemunho dela vai ser sobrenatural nesse lugar. Oramos para que o Senhor traga muitas mulheres. Use as nossas irmãs para ir chamar suas amigas, gente da família. Que esse lugar
Pai, esteja lotado de mulheres. Use as irmãs aqui da igreja para ser canal de bênção para as suas amigas, Pai. Eu oro por cada célula aqui da igreja, para que o Senhor mobilize as mulheres, Senhor, nesse jejum, para orar pela sua família, pelas suas amigas. Oramos também pelo culto dos homens, às 20 horas, que o Senhor venha com o teu poder, marcando os homens. Levante homens cheios do teu Espírito aqui na nossa igreja. Também o encontro com Deus que vai acontecer dia 27, 28, 29 de março. Que o Senhor esteja mobilizando as nossas células, Senhor, que ninguém fique de fora, que a tua presença venha salvando e transformando pessoas. Nós confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Então se prepara para o dia 7, sábado que vem. Não esse sábado, sábado é o Café Connect. O outro sábado vai ser poderoso aqui. Conto com a sua divulgação. Divulga na tua célula, divulga para os teus amigos. Tem um cardzinho que eu já mandei. Os líderes de célula mandam para a tua célula. Gente, vou falar sobre avivamento nessa noite. Mas antes, vou falar sobre preparando o terreno para o avivamento. Mas antes de eu falar, eu quero mostrar para vocês o que é um avivamento. Nós vamos assistir um filme curtinho. E eu queria pedir alguém aqui para tirar aqui essas coisas, para não atrapalhar. E você vai assistir um pouco do que é um avivamento, para a gente preparar o terreno, para que a gente possa experimentar. Quem quer experimentar um poder de Deus assim tão grande? Então vamos assistir aqui sobre o avivamento no país de Gales. Nesse vídeo, vamos falar sobre 3 grandes avivamentos da história da igreja, que marcaram profundamente a vida das pessoas, cujo legado ecoa até hoje. Em dezembro de 1903, Evan Roberts sentiu em seu coração que Deus havia planejado um grande avivamento para o povo da comunidade galesa. Durante uma pregação na Capela Moriá, ele disse: "Eu levantei as minhas mãos e toquei labaredas de fogo. Meu peito está ardendo em chamas, esperando por um sinal." No dia 31 de outubro de 1904, Evan Roberts iniciou uma série de reuniões com jovens na Capela Moriá. Em poucos dias, as reuniões se estendiam até a meia-noite, havendo ocasiões em que Evan só voltava para a casa na manhã do dia seguinte. Muitas reuniões se estendiam madrugada adentro, e do lado de fora já havia uma multidão esperando para a reunião de oração seguinte, às 6 da manhã. Em 2 anos, todos os moradores do país de Gales conheciam o nome Evan Roberts. As reuniões no avivamento tinham a seguinte dinâmica: leitura da palavra, oração, louvor e confissão de pecados, de pessoas que se sentiam completamente quebrantadas. As reuniões nunca eram curtas, duravam por muitas horas, e as pessoas simplesmente não queriam ir embora. Tamanho o fervor espiritual que permeava o ambiente. Muitos diziam que não era a eloquência de Evan que quebrantava as pessoas, mas sim suas lágrimas. Ele buscava conduzir as reuniões, sempre na direção do Espírito Santo, e conta-se que certa vez que Evan não sentia a unção de Deus para pregar. Então permaneceu em silêncio e sentou-se na fileira de bancos da frente por umas 3 ou 4 horas, e depois levantou-se e pregou por apenas 15 minutos. Evan Roberts tinha plena consciência de que o Espírito Santo não era uma força invisível, mas uma pessoa divina, que tinha todo o direito de ser louvada, adorada e obedecida. Chegou ao ponto de que, quando 1 ou 2 pessoas na congregação pareciam não estar participando ativamente do culto, ele se colocava de pé e dizia: "O Espírito Santo não pode se manifestar em nosso meio." Os moradores das cidades e de localidades vizinhas geralmente chegavam em grande quantidade para assistirem às reuniões. Em uma cidade com uma população de umas 3.000 pessoas, geralmente 1.000 apareciam para assistirem às reuniões. Se não chegassem a tempo de conseguir um lugar para sentar, permaneciam do lado de fora para poderem, pelo menos, dar uma olhada. Admirados, os repórteres dos jornais comentavam que as cidades nunca haviam tido tantos visitantes como quando Evan Roberts as visitava. Com o avivamento a pleno vapor no país de Gales, os teatros fecharam por causa do baixo número de espectadores. Bares e cinemas tiveram um forte declínio de seus clientes. Ex-prostitutas passaram a frequentar estudos bíblicos, e até mesmo alguns repórteres que se dirigiam às reuniões
para investigar o que estava acontecendo, se convertiam. Ao mesmo tempo que o avivamento se espalhava com grande intensidade por todo o país de Gales, as pessoas passaram a pagar suas antigas dívidas e aqueles que antes gastavam de forma egoísta todo o seu dinheiro com bebidas alcoólicas, repentinamente passaram a sustentar os seus familiares, tornando-se assim uma grande alegria para os seus. Um outro fato social marcante é o da conversão de inúmeros mineiros que trabalhavam nas minas de carvão, ofício que foi inclusive o de Evan Roberts. Esses homens eram truculentos, costumavam ser rudes em suas relações sociais e familiares, e tratavam os animais de carga com bastante hostilidade. Após sua conversão, a mudança foi aparente. Os xingamentos cessaram, e até mesmo os animais sentiram, pois agora não obedeciam mais às ordens dos seus donos, que em vez de xingá-los, eram brandos. Havia um jornal em Gales que reportava detalhes do avivamento, inclusive o número de pessoas que entregavam suas vidas a Cristo. Existiam inclusive edições do jornal chamadas de edições especiais do avivamento. Essas notícias foram muito importantes para que as informações do avivamento fossem disseminadas posteriormente. Aqui eu faço uma pausa para falar de algo importante. Apesar do avivamento ser uma obra sobrenatural do Espírito Santo e ninguém ter o poder de ordená-lo, quando, como e onde vai acontecer, é necessário na vida de cada cristão um desejo genuíno por esse mover, além de uma vida de santificação para que Deus derrame do seu Espírito. Em Gales, antes do avivamento acontecer, muitos já o desejavam, como Seth Joshua, famoso evangelista na época. E o próprio Evan Roberts já orava por um avivamento há 13 anos, além de cultivar uma profunda vida de oração. Em 1903, após uma experiência com Deus, acordava todas as noites à 1 da madrugada para orar. Então, orava por umas 4 horas, tornava a dormir às 5 da manhã e se levantava novamente às 9 para ficar orando até ao meio-dia. Evan trabalhava ininterruptamente, sem nenhum descanso. Quando lhe perguntavam se não estava cansado, respondia: "Cansado eu? De jeito nenhum. Deus me fez um homem forte e corajoso. Posso enfrentar milhares. Meu corpo está cheio de eletricidade dia e noite, e não preciso dormir entre uma e outra reunião." É documentado o fato de que Evan Roberts comia e dormia muito pouco durante os 2 primeiros meses desse grande avivamento. Na verdade, ele dormia uma média de apenas 2 ou 3 horas por noite, o que culminou em uma interrupção precoce de seu ministério no avivamento. O ápice do avivamento durou em torno de 9 meses, e é relatado que nesse período 100.000 pessoas se converteram a Cristo, promovendo um grande impacto social em todo o país, além de muitas pessoas e líderes que saíam de seus países para participar ativamente do avivamento, levando as chamas desse mover para suas terras natais, promovendo frutos que são incalculáveis e somente a eternidade nos mostrará. Evan Roberts faleceu em 29 de janeiro de 1951, aos 72 anos de idade. Seu túmulo está localizado no cemitério da Capela Moriah, em Lowgore, país de Gales, onde ele foi sepultado no jazigo da família. Olhos. Eu não sei onde é que está Abner, mas eu vou pedir para alguém buscá-lo, para ele ficar aqui tocando um pouquinho de violão aqui para mim, já que hoje não tenho o teclado. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor venha despertar o nosso coração com fome e sede da Tua presença. Como o Senhor fez ali, Senhor, no país de Gales. Senhor, como o Senhor fez na Rua Azusa, Senhor. Ó Deus, no começo do século, Senhor, 20. O Senhor fez coisas maravilhosas. 1903, 1906. Senhor, quanto
poder de Deus, vidas transformadas, libertação, cidades inteiras mudadas. Senhor, o mundo foi impactado, Senhor, por pessoas tão jovens, Pai. Nós queremos colocar as nossas vidas, tantos anos passaram. Senhor, a sua igreja hoje precisa de um avivamento. As nossas vidas precisam, Pai, queimar de novo. Aviva o nosso coração. Comece a orar pela sua vida. Meu irmão, para começar um avivamento, Deus começa com uma pessoa. Começa com uma pessoa que tem sede, uma pessoa que tem fome. Alguém ora, alguém está buscando e Deus começa então a fazer coisas novas. Senhor, nós queremos também provar essa presença tão sobrenatural, que prostitutas deixam a prostituição, os alcoólatras deixam de beber. Senhor, pessoas que são ladrões param de roubar, pessoas, Senhor, mudam de vida de maneira radical. Nós também queremos experimentar, ó Deus, uma fome que nos leve a orar, a jejuar. Senhor, que nasça no nosso coração a necessidade pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Então, como a gente prepara, né? Preparando o terreno para o avivamento. Como foi falado aqui, avivamento significa tornar a vida, renovar, despertar. E sabe de uma coisa? Só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Amém, irmãos? Ore por você, sabe? Ore para que Deus comece a incomodar você. Só Ele pode gerar em nós, sabe? Essa fome, esse incômodo, esse desespero por uma mudança. Quem quer uma mudança na sua vida? Olha, se você não está acomodado, pede para Deus. Deus, tira essa frieza da minha vida. Tira esse comodismo. Tira essa passividade. Eu não quero morrer assim. Eu quero experimentar a Tua presença, né? Então, quando Deus vem e Ele começa a tocar o nosso coração, há uma intensidade no compromisso com a Bíblia. Começa a dar fome logo de ler a palavra, sabe, irmãos? É tão tremendo isso. E Deus, eu estou sentindo que o Espírito Santo está começando a despertar a igreja dele em toda a terra. Deus está começando a sacudir pessoas. Está vindo esse desejo intenso de buscar a presença do Senhor. Então, o avivamento, ele envolve arrependimento, busca intensa pela presença de Deus, quebrantamento de coração, né? E transformação de caráter. Então, na verdade, o avivamento começa no nosso coração. Diga, avivamento começa dentro de mim. Sabe, é um aqui faminto numa célula, é outro faminto ali na outra célula, é um que vem aqui para a igreja orar. Inclusive, vai começar um movimento de oração aqui na igreja, amém? Pastor Marcos já começou um movimento de oração com a torre de oração. Então, se você der seu nome, você vai ser encaixado em um horário. Mesmo que você esteja orando em casa, meia hora. Mas você vai ter oportunidade também, porque semana que vem, de segunda a sexta, nós vamos divulgar horários que vai ter pessoas aqui orando. A igreja sempre vai estar aberta de segunda a sexta para você sair da sua casa e você passar aqui 20 minutos, meia hora, uma hora. Porque, irmãos, para vir... né, o avivamento, a presença de Deus de maneira assim, tão palpável, tem que ter alguém orando. Quem está aqui? É necessário que você seja incomodado a orar. Eu não sei quantos minutos você tem costume de orar. Ora muito em línguas, meus irmãos. Ora o tempo todo, lavando a louça, cuidando das coisas. Ora em línguas. A gente não entende aqui, mas nosso espírito está orando por aquilo que é importante, amém? Então ora em línguas, exercita isso. Pelo menos uma hora por dia, ora em línguas. E eu estava pregando na conferência de avivamento, me marcou muito a vida do rei Josias. Gente, esse rapaz me chamou muita atenção. Lá em 2 Crônicas, capítulo 34. Coloque aí esse versículo, por favor. 2 Crônicas 34, 3. Eu só coloquei o 3 dessa vez. Diz assim: no 8º ano do seu reinado, ele começou a reinar com 8 anos de idade, uma criança. Então, se passaram 8 anos e aquele menino foi incomodado a buscar a Deus. Enquanto ainda jovem, ele começou a buscar a Deus, começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, quando ele tinha 20 anos, gente, quando ele começou a buscar a Deus, ele tinha 16 anos. Esse rapaz foi tão impactado buscando a Deus, o rei Josias. O que mais me admira no rei Josias foi porque teve um profeta de Deus que profetizou
300 anos antes desse menino nascer. Quando eu fiquei pensando nessa profecia, meu coração ficou impactado. Eu disse, meu Deus, o Senhor falar de um rapaz que ia nascer 300 anos antes do nascimento desse rapaz. Então esse rapaz não era qualquer rapaz. Vocês estão aqui? Então o profeta disse, vai nascer um rapaz que ele vai destruir. Estava tendo muita adoração aos falsos deuses, que o rei Jeroboão desviou o povo de Israel, e Deus mandou um profeta, e disse, Deus vai destruir todos esses altares construídos a deuses falsos. Um rei vai nascer, Josias. Já imaginou? O rapaz nasceu 300 anos antes. Ele era neto do pior rei de Israel, Manassés. Manassés era um feiticeiro. Manassés foi agoreiro. Manassés foi o pior rei de Israel. Ele queimou até os próprios filhos a um deus chamado Moloque. Já imaginou uma pessoa ter coragem de queimar, matar os próprios filhos? Porque ele era um feiticeiro. Tem coisas que a missionária Rosângela vai contar sábado, dia 7, que é muito forte, falando sobre feitiçaria. Então se prepare, para que Deus venha libertar, né? Se você conhece pessoas que precisam de libertação, Deus é o Deus libertador. Pois Manassés era um feiticeiro, um agoreiro. E ele entristeceu Deus, ele fez com que o povo pecasse contra o Senhor. Ele morreu. No final da vida dele, ele se converteu, ele se arrependeu. Mas ele já tinha feito coisas terríveis. Já tinha matado os próprios filhos, não tinha como ressuscitar. Ele se arrependeu profundamente, Deus perdoou ele. Quando ele morreu, quem reinou no lugar de Manassés foi Amon. Amon, filho de Manassés, foi tão ruim quanto o pai. Foi tão ruim quanto o pai. Morreu Amon, nasceu Josias. Josias, ele não quis saber dos pecados do avô e nem do pai. Eu quero dizer a você, tu não precisa cometer os mesmos pecados que os seus pais pecaram. Você pode escolher agradar a Deus, amém? Não importa o que a sua família foi. Foi prostituto, feiticeiro. Foi ladrão, foi drogado. Você não precisa cometer os mesmos pecados. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Deus vai mudar a sua sorte. E Josias decidiu seguir o Deus de Davi. O Deus de Davi. Porque o reino do sul, o reino de Judá, era da descendência de Davi. E os reis como Manassés e Amon eram descendentes de Davi. Mas escolheram pecar contra Deus. Olha, pecar é uma escolha. Ser ruim é uma escolha. Entristecer Deus é uma escolha. Como também é uma escolha agradar o coração de Deus, crucificar a carne e fazer a vontade do Senhor. Vocês estão entendendo? É escolha nossa. Que tipo de vida nós vamos viver? Se nós vamos ser amargurados ou se nós vamos agradar a Deus, crucificar a carne e obedecer à vontade do Senhor. É uma escolha a nossa vida, meus irmãos. E esse rapaz chamado Josias, ele escolheu andar na vontade de Deus. Ele escolheu inclinar o coração e agradar o Senhor. E você vai escolher o que para a sua vida? E esse menino com 16 anos, a Bíblia diz que ele foi buscar, ainda jovem, começou a buscar a Deus. Gente, Deus revolucionou a vida de Josias. Com 16 anos. E ele buscou. Durante 4 anos buscando. E Deus dizendo a ele, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Quando ele tinha 20 anos, irmãos, Deus deu uma coragem a ele, como rei de Judá, que era o reino do sul. Porque Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. E ele estava sendo rei da região de Judá. Em 640, ele morreu muito novo. Ele governou durante 31 anos, morreu com 39 anos ele. Mas, quando ele tinha 20 anos, minha gente, Deus, ele foi buscando o Senhor, ele foi conhecendo a Deus. E Deus deu a ele uma coragem. A Bíblia diz que com 20 anos, começou a purificar Judá, Jerusalém. Destruiu tudo que o avô dele, tudo que o pai dele tinha feito
para outros deuses. Aquele menino foi lá e destruiu as obras do avô e as obras do pai dele, porque esses homens, eles foram pecadores diante de Deus, desagradaram a Deus. Olha, meus irmãos, nós devemos sempre honrar os nossos pais, nossos avós, devemos ser honrosos com as pessoas que nos deu. Mas quando a pessoa que nos gerou, ela está pecando contra Deus, você não pode pecar igual. Vocês estão aí, irmãos? Honrar a Deus acima do nosso avô, do nosso pai, da nossa mãe. Quem ama mais pai e mãe mais do que a Deus não é digno do Senhor. Você não pode concordar com os pecados dos seus familiares. Você tem que ser radical em fazer a vontade de Deus. O que é certo, o que é errado, é errado. Vocês estão aqui comigo, irmãos? E ele foi corajoso, ele mandou destruir tudo. Meu avô construiu isso para falsos deuses, e ele foi lá e mandou destruir santuários idólatras, postes ídolos de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Ele mandou destruir tudo que estava desagradando ao Senhor lá na nação que Deus confiou a ele. Oh, meus irmãos, que rapaz corajoso. Ele, no tempo dele, eu achei tão tremendo. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 34, é bem forte os últimos versículos. Eu não coloquei aqui, mas ele disse: enquanto eu tiver vida, ninguém vai adorar falsos deuses. Meu Deus, que lindo! Ele disse: enquanto eu for rei de Judá, adoração a outros deuses é proibido. Eu determino que todos vão buscar o Deus de Israel. Gente, ele foi muito firme. Ele não permitiu, sabe? Você que mora com seus filhos, se eles moram com você, eles precisam respeitar o Deus que você crê. E se eles não se converteram ainda, eles precisam respeitar a sua devoção ao Senhor e não ficar desagradando a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque quando um filho, ele faz 18 anos, ele se sustenta e ele quer ver a própria vida dele, é uma escolha. Mas se ele mora com você, pode ter 40 anos, ele precisa se submeter à sua fé em Cristo Jesus e respeitar. Vocês estão aqui comigo? Então, assim foi Josias, um homem muito consagrado ao Senhor. Então, como que a gente, pastora, prepara um avivamento? A gente olha a história de Josias e aprende tanta coisa. Em 2 Crônicas 7,14, coloca aí. Está escrito como se prepara um avivamento. Eu queria que a gente lesse. Vamos ler juntos? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, aqui nesse texto, né, o Senhor, ele diz claramente como é que a gente prepara o terreno para o avivamento. Em primeiro lugar, através do arrependimento. Oh, meus irmãos, é necessário arrependimento. A palavra arrependimento no hebraico é chuvi. Não sei como pronuncio em hebraico. Alguma coisa assim. Significa voltar ou retornar a Deus. No Novo Testamento é metanoia, a palavra no grego, que é para arrependimento. Essa palavra metanoia significa mudança de mente. Amém, irmãos? Mudança de propósito. Era uma pessoa que, quando ela não tinha Cristo, ela vivia totalmente errada. Mas quando ela encontrou Jesus, ela teve uma mudança na mente. Sabe, quando a gente entrega a vida a Jesus, há uma mudança no nosso coração. Começa a haver uma mudança de dentro para fora. Eu quero te falar, o que é que você está fazendo com o Espírito Santo na sua vida? Quando você entregou a vida a Jesus, como você era, meu irmão e minha irmã? Como era o seu compromisso com a santidade de Deus? Porque quando a gente encontra Jesus, há uma mudança de dentro para fora. Mas isso não pode parar na nossa vida. Você não pode dizer que é filho de Deus e viver no pecado. Você está se enganando. Porque um filho de Deus, ele não pode viver na prática do pecado. Lá em 1 João diz, você está enganando a você mesmo.
Porque se você é filho de Deus, você tem outra natureza, amém? Você tem a natureza do Espírito Santo. Então, é uma mudança que acontece de dentro para fora. E por causa disso a gente muda a direção. Aquele que era ladrão para de roubar, aquele que mentia para de mentir, aquele que era falso para de ser falso, porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. É necessário mudança de postura. Se você é uma pessoa que rouba os outros nos seus negócios, você tem que parar com isso. Se você diz que tem o Espírito Santo, não tem como a gente dizer que tem o Espírito Santo e ter uma vida no pecado e não sentir nada. Mente, não sente nada. Se prostitui, não sente nada. Fica vendo pornografia e não sente nada. Então tu não nasceu de novo. Tu é um frequentador de um encontro evangélico. Mas quem encontra Jesus começa um processo de mudança na vida. E é tão interessante que a vida toda, minha gente, sim ou não? Tem hora que eu digo, tenha misericórdia de mim. Eu descubro tanta ruindade na minha vida. Eu digo, Jesus, como é que pode? Minha gente, a gente vai chegando perto do Senhor e a luz vem e você se arrepende, sim ou não? Você descobre que tem inveja no seu coração. Meu Deus, como é que pode? Eu tantos anos na igreja, estou com inveja. Tem que confessar. Isso se chama arrependimento. O Espírito Santo vai mostrando o nosso coração. É um processo que dura a vida toda. Agora, se você não sente nada, vê pornografia, não sente nada, fala palavrão, não sente nada, é grosseiro, não sente nada. Eu mesmo, quando eu sou grosseira com o Marcos, falo alto com ele, de maneira errada, na hora o Espírito Santo diz, coisa feia. Hoje mesmo lá em casa, tive uma postura errada, mas eu pedi perdão a Marcos. Meu Deus, que coisa feia. O Espírito Santo você precisa mudar nessa área. Gente, a gente precisa se arrepender da forma que a gente fala errado, da mentira que a gente comete no nosso trabalho. Mentira, que é uma pequenininha mentira. Não, mas eu não menti, eu falei só a meia verdade. Tu tá mentindo. Tem que haver mudança. Se não mudar, porque você não nasceu de novo, essa é a verdade. Porque se o Espírito Santo mora em você, ele é tão santo que ele vai nos purificando dia a dia. Amém, irmãos? Há uma mudança diária. É de dentro para fora que nos leva a odiar o pecado, meus irmãos. A gente às vezes descobre tanta coisa ruim. A gente descobre no nosso coração. Mas meu Deus, não era para eu estar sentindo isso, mas eu estou sentindo. O que é que tu vai fazer com isso? Pedir perdão, confessar teu pecado, dizer, Deus, olha meu coração como está, arranca essa raiz maligna que aqui dentro de mim, que tu não plantaste. Arranca essa natureza maligna. Me transforme, me dê os teus sentimentos. Isso se chama arrependimento, irmãos, que deve acontecer todo dia na nossa vida. Nós não temos que nos arrepender uma vez no ano. É uma busca de jejum, de oração, de ler a Bíblia, que vai levando a gente a se humilhar. Por isso que Deus disse, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A gente precisa se humilhar e reconhecer a nossa carnalidade. Não é bonito? É bonito, irmãos? Olha, Jesus é tão belo que eu digo, como é que tu escolhesse uma pessoa como eu? Eu preciso da tua graça. Sabe, é graça de Deus dia a dia que nos transforma, meus irmãos, em pessoas mais parecidas com Jesus. Quem quer ser mais parecido? No coração, irmãos. É dentro para fora. A coisa é ruim, é de dentro. O que não presta está dentro. Rebeldia está dentro. Inveja, competição, ciúme está dentro. E tem que sair da nossa vida. A desobediência está dentro. Jesus disse, olha, não é o que você come que prejudica você. É o que está dentro que prejudica você. É o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca está dentro do teu coração. E é isso que prejudica o ser humano. Quem está aqui nessa noite? Meus irmãos, nós temos que mudar. A começar na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Então precisamos de arrependimento. A verdade, eu quero ser bem sincera com os irmãos. Eu não consigo me arrepender sozinha. Eu preciso orar para me arrepender.
Até para a gente se arrepender da nossa ruindade e indiferença a Deus. E não está nem aí para Deus. A gente precisa clamar. Perdoa-me, meu Deus, gere arrependimento no meu coração. Até para a gente se arrepender, a gente precisa orar. Quem está aqui? Ninguém se arrepende de si mesmo. A gente precisa pedir a Deus arrependimento. Meu Deus, incomoda-me a não continuar mais agindo assim, a não ser mais assim. Meu Deus, me incomode a mudar minhas posturas, minha forma de falar. Meu Deus, venha transformar nessa natureza. Amém, irmãos? Você precisa orar para pedir até a Deus arrependimento. Por isso que exige de nós humilhação. Não tem como se arrepender com orgulho. Só tem como se arrepender a gente admitindo a sujeira de dentro de nós, a ruindade. Quando a gente olha para a gente mesmo e diz: meu Deus, tenha misericórdia. Quem está aqui? Isso é arrependimento. Agora é triste quando o crente diz que é crente e nunca sente humilhação, vergonha de si mesmo. Está muito longe de Deus. Quando um crente se acha bom demais, que nada precisa mudar, está tudo bem, tu está muito longe da presença do Senhor. Tem alguém nessa noite? Quanto mais próximo de Deus, mais a gente é confrontado com a gente mesmo. Mas não é para nos destruir, é que Ele quer que a gente busque Ele. Ele é o único que pode nos transformar, meus irmãos. Sabe como nós somos transformados? É nos humilhando, admitindo nossos pecados e nos agarrando a Jesus. Jesus, me transforma, eu não consigo me mudar. Quem é como eu aqui que não consegue se mudar? Meus irmãos, eu não consigo me mudar. Mas eu posso chegar perto dele e dizer: me mude, Jesus. Eu posso jejuar por mim mesmo e dizer: mata esse velho homem miserável que quer, Deus, roubar o teu chamado na minha vida, que quer envergonhar o teu nome através das minhas próprias posturas erradas. Porque a gente tem cada postura que envergonha Deus. Eu já me peguei com tantas posturas erradas. Com o Marcos mesmo, meu Deus. É o primeiro bichinho, mora perto de mim, né? A gente vive a mesma cama, meu esposo querido. É o primeiro que eu falho mais. Com os meninos, com o Abner. Digo, hoje mesmo eu vou procurar Abner para pedir perdão a ele. Porque quem convive conosco e quem nos conhece. Mas sabe de uma coisa? Eu posso errar, mas eu não posso me conformar com o meu jeito de ser. Amém, irmãos? Eu preciso de mudança no meu coração, que vai transformar as minhas posturas. Quem está comigo? Temos que buscar arrependimento. Meu Deus, me transforme. Isso é arrependimento, irmãos. Reconhecer o erro, sentir tristeza. A tristeza, segundo Deus, ela nos leva ao arrependimento. Quando a gente começa a dizer: Deus, eu não posso continuar assim. E nós precisamos nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor, pedindo a Ele mudança na nossa vida. A gente precisa voltar para o Senhor. Meu Deus, eu sei de uma coisa: eu preciso correr para Jesus, porque eu não tenho jeito em mim mesmo. Eu não tenho jeito. São quase 40 anos e tem coisa que é ruim. Eu só posso fazer uma coisa: correr para os pés de Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Mude a minha vida. Só tem um que pode mudar você. A presença de Jesus pode. Ele é o Senhor, amém, irmãos? E mais ainda, Ele escolheu morar aqui dentro de nós, porque Ele sabia que a gente não tinha condições de se mudar. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. É você dando lugar ao Espírito. Fica mais um pouquinho orando. Fica mais um pouquinho lendo a Bíblia. Jejua mais um dia. Aí as mudanças vão vir, meus irmãos. Fica mais um pouquinho no seu tempo a sós. Pertinho dele tem jeito para nós, amém? É buscando a Ele que o Senhor vem transformando a nossa vida. Precisamos da ajuda de Jesus. Precisamos reconhecer a nossa frieza espiritual, a nossa mornidão, comodismo, falta de fome, de não ler a Bíblia, nem ora, passa dias e dias.
A gente precisa se humilhar e dizer: Deus, eu estou um morto. Eu já morri. Me ressuscite. Eu preciso da tua misericórdia. Sem o reconhecimento do nosso estado, não há arrependimento. Para você ter uma mudança profunda na sua vida, tu tem que reconhecer o estado da tua vida. Enquanto você se achar bom demais, não tem jeito para você. Mas se você se humilhar e reconhecer, igual a Bíblia fala de 2 homens, Lucas 18, 10 a 14. Diz que eles subiram do templo, coloque aí, com o propósito de orar. Eles foram para onde? Para um lugar de oração. Foram orar. Um era fariseu, outro era publicano. Mas o fariseu, aquele crente que se acha bom, não tenho nada para mudar não, minha vida espiritual está ótima. Eu dou o dízimo. Eu ainda jejuo durante a semana, não tenho nada para mudar não. Eu não gosto de mentir, não roubar. Eu não minto, não fumo, não roubo. Eu sou uma pessoa boa demais. Era o fariseu. Em pé orava de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros. Mas ainda nem sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano estava do outro lado, em pé, longe. Não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Ele só olhava para ele mesmo e batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha como ele admitia que ele não prestava. Deus, tenha misericórdia de mim. Olha, sou um pecador. Olha a minha vida. Essa área não muda, meu Deus. Eu preciso da sua ajuda. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É necessário arrependimento. Tu precisa buscar o Senhor para se arrepender. Quantos anos tu tem de crente? Está aqui na igreja há quanto tempo? Se olhe. Pare de olhar para a vida dos outros e apontar os erros dos outros. Aponte para você. Ai de mim. Eu que preciso de mudança, meu Deus. Então, em primeiro lugar, para a gente preparar o terreno do avivamento, é buscar arrependimento. Vocês estão ligados, irmãos? Busque uma mudança na sua vida. Em segundo lugar, o terreno do avivamento é preparado através da oração fervorosa. Não é qualquer oração, irmãos, olha. Não é qualquer oração, é oração fervorosa, meus irmãos. Que está escrito em Jeremias 29, 12 a 14. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus diz: olha, eu vou ouvir vocês. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Sabe quando a gente está querendo uma mudança profunda e a gente não consegue se mudar? Aí Deus está dizendo: então me busca de todo o coração, porque eu vou mudar você. Se você me buscar de todo o coração, não é aquela oração fraquinha. Deus, é uma oração desesperada. Quando uma pessoa quer crescer espiritualmente, ela não quer continuar com os mesmos erros. É um desespero que Deus nos dá. Vergonha da gente mesmo, por ter tanto sentimento carnal, tanta reação errada. Quando a gente é confrontado, corrigido, ou quando a gente está debaixo de pressão, não sabe lidar com pressão. Quantas vezes eu passei por vergonha de falar de maneira errada, porque eu não estou sabendo lidar com pressão. E a gente precisa clamar. Se você buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai mudar a tua vida. Quem está precisando aí de mudança? E se você não tiver desesperado por uma mudança, por um rompimento, vai pedir a Deus, que Deus vai colocar esse santo desespero no seu coração. Até para a gente querer mudar,
A gente precisa pedir ao Senhor. Me tira, Deus, dessa passividade. Então nós precisamos pedir ao Senhor esse coração desesperado, que admite o estado de miséria. Eu achei essa palavra muito forte que o Senhor colocou no meu coração. Temos que admitir o estado de miséria espiritual da nossa vida. Ô irmãos, olha o significado de miséria espiritual. É um estado de vazio interior, desânimo profundo. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso, irmãos. Um desânimo profundo, um vazio. A senhora pastora, sim. E dizer: Deus, preencha meu vazio. E o pior é quando tem crentes vazios, que só vão encher o vazio com internet, vendo redes sociais 2, 3 horas, ou vão assistir séries e séries para preencher o vazio. É que não tem jeito para mudar mesmo. Sempre é muito superficial. Mas quando você enfrenta a sua miséria, o seu vazio interior, e diz: Deus, não tem nada aqui, tenha misericórdia de mim, me preencha. Então quando você reconhece que está vazio, com desânimo profundo, falta de sentido na vida. Quantos crentes sem propósito, não tem razão de viver, perderam a alegria da salvação, não sabe o que é intimidade com Deus, não sabe o que é ouvir a voz do Espírito, são religiosos, só isso. E você precisa dizer: Deus, eu sou um miserável, nem saudades do Senhor eu tenho, nem saudades da tua presença, nem de ouvir a sua voz. Sabe por que a gente às vezes não tem saudade de Deus? Porque estamos preenchendo o vazio com porcaria. Quando uma pessoa ela está vazia, sedenta, até o amargo é doce. Sabia? Quando tu estiver vazio, pega a tua Bíblia, vai orar, vai pedir a Deus: fale comigo. Não fica se enchendo de Netflix, internet, horas e horas, jogando videogame, fazendo outras coisas. Vai orar. Está vazio, vai orar. Essa miséria espiritual, ela chega dentro de nós quando nós nos afastamos de Deus. Deixamos de fazer o devocional. Trabalhamos demais. Não temos tempo para buscar o Senhor. Ficamos vazios. Quem está aqui? Então pare de se enganar. Se você está sentindo aquele vazio, corra. Vá para um lugar reservado e vá buscar o Senhor. Até o nosso vazio é Deus nos chamando: vem, filho, eu quero preencher teu vazio. Mas o vazio vem pelo afastamento de Deus e pelo esfriamento na fé. Nos tornamos superficiais. E isso precisa lhe incomodar, meu irmão. A superficialidade, o vazio, precisa lhe incomodar. O Senhor quer que eu e você busque Ele com todo o coração. Admita seus vazios. Diga: Deus, eu estou aqui. Porque Ele garante, se você o buscar com desespero, com todo o coração, admitindo suas fraquezas, Ele disse: eu vou me deixar achar por vós. Em último lugar, sabe como a gente prepara o terreno para um avivamento? Além de pedir arrependimento, se humilhar, além da gente orar, como está escrito aqui em 2 Crônicas: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Em terceiro lugar, a gente prepara através da busca pela palavra, meus irmãos. Sabe, não existe avivamento sem uma busca pela palavra de Deus. E a pastora Jerusa falou isso na nossa conferência. E é a grande verdade. A gente viu aqui no avivamento País de Gales. Na Bíblia fala de alguns avivamentos. Esse avivamento mesmo do reino de Judá, na época do rei Josias. Sabe o que foi que aconteceu? O menino começou a buscar com 16 anos a Deus. Com 20 anos ele começou já a fazer uma reforma grande em Judá. E nessa época que ele começou a derrubar tudo que era de altar a outros deuses e limpar Judá.
ele foi limpar o templo. Porque até dentro do templo, o avô dele e o pai dele tinham pecado, tinham feito altares a outros deuses. Ele mandou limpar o templo. Então o rei mandou limpar o templo e um sacerdote chamado Ilquias estava lá limpando o templo com os trabalhadores. De repente, quando ele olhou dentro do templo, sabe o que estava perdido dentro do templo? A palavra de Deus. O livro da lei estava perdido dentro da casa de Deus. Meus irmãos, quantos capítulos você lê por dia da Bíblia? Quantos? Pelo menos 4. Leia. Leia Salmos, leia Provérbios. Busque o Senhor. Não entendeu? Pergunta o discipulador. Ora, Deus, me explique aqui. Leia mais um pouquinho. E o Espírito Santo, ele vai lhe esclarecendo a palavra, porque ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo. E ele achou o livro perdido. Quando Ilquias achou o livro, ele chamou o escriba. Mostre ao rei. E aquele escriba foi ler para o rei. Gente, quando leram daquele menino que tinha 20 anos, que o livro estava perdido na casa de Deus, começou a ler. Alguns estudiosos dizem que foi Deuteronômio que foi achado. Quando foi lendo, o rapaz, veio sobre ele um temor tão grande, minha gente. Ele começou a chorar, ele começou a se desesperar, rasgou as vestes. Ele disse: pecamos contra o Senhor. Deus já havia falando com ele durante os 4 anos que ele estava buscando. E agora ele ouviu o escriba lendo o livro. Rasgou suas vestes. Olha o que está escrito aí. Coloca aí, por favor. 2 Crônicas 34, 19 e o 21. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ó, 21. E ele então falou com seus conselheiros e disse: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e em Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Aí eles foram consultar uma mulher de Deus chamada Hulda, uma profetisa. Nem fala muito sobre ela, mas aquela mulher tão cheia do Espírito começou a falar em nome do Senhor para o rei Josias. E por causa da leitura da palavra de Deus, minha gente, houve uma revolução. O rei convocou toda a nação para ouvir as escrituras. Foi o dia inteiro aquele escriba lendo a palavra de Deus. Quanto mais ele lia, mais as pessoas começaram a se humilhar e se arrepender. Deus trouxe um mover no meio daquela nação. O povo todo reunido, aquela grande congregação. Houve um arrependimento profundo. Houve um concerto diante do Senhor. O povo se voltou para Deus por causa de um rapaz que começou a buscar. Ah, meus irmãos, comece com você. A mudança na sua família, a mudança no seu trabalho, a mudança na sua célula, na nossa cidade. Em 2 Crônicas, coloca aí, 34, 30 e 31. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Houve um grande mover, um avivamento aconteceu naquela nação por causa do rei Josias. Outro avivamento profundo que a Bíblia narra, ela na cidade de Éfeso, meus irmãos, através do apóstolo Paulo. Também
consequência da leitura da Bíblia. Por isso que você precisa ler a palavra todo dia. Leia a Bíblia. Deus quer falar com você e lhe transformar. Quem está aqui? Atos 19, 10 e 11. 18 a 20. Diz assim, olha. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem o quê? A palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. O temor de Deus caiu sobre a cidade de Éfeso, quando a palavra de Deus foi pregada. Por 2 anos, Paulo separou 12 rapazes numa escola chamada Escola de Tirano, e ensinou, e eles iam de casa em casa pregando a palavra de Deus. E houve um impacto. A presença do Senhor veio, e as pessoas começaram a denunciar os seus próprios pecados. Houve arrependimento. Olha o 19. Também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Gente, as pessoas elas foram tão impactadas quando a palavra de Deus foi pregada. Pessoas estavam lendo a Bíblia para elas. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia com os nossos discípulos. Quer ver seus discípulos mudando de vida? Passe leitura da palavra para eles. Quando eles vierem para o discipulado, pergunte: foi que Deus falou com você essa semana? Leve seus discípulos para ler a Bíblia. A Bíblia é o poder de Deus, amém, irmãos? Foi isso que Paulo disse em Romanos 1,16. Paulo entendeu que eu e você somos mudados pelo poder da palavra de Deus. Por isso que nós temos que gastar tempo lendo a Bíblia. Olha o que Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Digo Evangelho. Fale mais alto, digo Evangelho. É o poder de Deus. Paulo entendeu que quando ouvimos a palavra, quando lemos a palavra, quando estudamos a palavra, o Espírito Santo usa a palavra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo começa a gerar em nós arrependimento quando nós lemos a palavra dele. Deus começa a nos educar, e o poder de Deus vem sobre nós. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Para terminar, eu quero falar sobre a grande reforma que aconteceu no século XVI, através de Lutero. Aquele rapaz que era um padre, um monge da ordem dos agostinianos, ele era muito inteligente. Ele era um teólogo, professor da Universidade de Wittenberg. E aquele rapaz, ele sofria muito, porque ele achava que a salvação era pelas obras. Ele se punia muito. Se você nunca assistiu o filme de Lutero, assista. Gente, ele se massacrava, ele vivia atormentado pelo medo do julgamento de Deus, porque ele não conseguia mudar sua natureza pecaminosa. E aí ele se confessava constantemente, fazia penitências rigorosas. Ele pegava chicote, ele mesmo se batia até sangrar. Teve uma vez que ele se bateu tanto que ele desmaiou, porque ele queria mudança e não conseguia. Até que um dia, lendo a Bíblia, fale comigo, lendo a Bíblia, aquele padre, teólogo, tão estudioso, um dia o Espírito Santo veio sobre ele, quando ele estava lendo a Bíblia, Romanos 1,17. Ele sentiu o impacto do poder de Deus na vida dele. Os olhos dele se abriram. Gente, ele foi tão impactado lendo a Bíblia, que ele mudou completamente. Gente, ele foi tão impactado. Ele compreendeu que a salvação é um dom da graça de Deus, recebido pela fé. Não é algo do ser humano. Não é algo que o ser humano conquista pelo esforço próprio, como ele estava tentando se mudar. É pela graça de Deus.
É se entregando a Jesus dia a dia que somos transformados. A salvação é pela fé. Fé em quem? Em si mesmo? Em buscar perfeição na força? Não, fé naquele que é perfeito e poderoso para mudar a vida dele. Quem está aqui? Você precisa buscar mais a Deus, porque Ele é poderoso para te transformar. E ele foi tão impactado que ele trouxe uma reforma, irmãos, que mudou profundamente o cristianismo na história e através dos séculos. Houve, uma ruptura e nasceu a igreja protestante. Não era mais por indulgência, pagando para a salvação, mas era se entregando a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele homem foi transformado. Ele teve sua teologia completamente mudada. É por isso que nasceu a reforma protestante. E Deus quer fazer isso de novo nos nossos dias, amém, irmãos? Nos dá fome pela palavra. Eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia, mas eu tenho dito: Deus, por favor, abra os meus olhos, eu quero encontrar o Senhor lendo. Eu já tive muitos momentos em que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a chorar lendo a Bíblia. Quem já sentiu isso? Fique em pé, nós vamos orar nessa hora. Eu quero terminar com um versículo, coloque aí para mim, Amós 8:11. Olha esse versículo, como é forte. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quem quer fome e sede pelas palavras do Senhor? Feche os seus olhos. Pai, queremos entregar as nossas vidas nessa noite e dizer: faz outra vez nos nossos dias, faz outra vez no século 21, faz outra vez na sua igreja, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Deus, venha sacudir nosso coração. Ore pela sua vida espiritual. Talvez você esteja frio, você se acomodou no decorrer dos anos, mas Deus quer sacudir sua vida espiritual. Deus quer se revelar a você. Deus quer te encontrar no teu quarto. Ele quer falar contigo através da Bíblia, assim como Ele mudou a vida de Lutero. O justo viverá pela fé. Meu Deus, sacode o nosso coração. Traz um santo desespero, um incômodo, meu Pai. Será que você pode orar com o seu irmão que está perto de você? De Deus, sacode a vida do meu irmão, sacode a minha vida. Ore com o seu irmão que está perto de você. Talvez você se acomodou. Ora, tira o comodismo da nossa vida. Tira a frieza. Nos leve para Jesus. Nós precisamos voltar para Jesus. Meu amor, sacode a nossa vida, Espírito. Volte sim, Senhor, para nós. Nos leve de volta para Ti. Nos leve de volta. Quebrante o nosso coração. Quebrante o nosso coração. Gera incômodo, meu Pai, da frieza. Cheia, bababá. Tira a apatia. Aviva-nos. Eu oro por fome, eu oro por sede. Traga sede no CCA. Sacode-nos, Pai. Sede de Deus. e eu te amo Cheira, babababá. mais que tudo. Aviva a vida espiritual dessa igreja. Desejo pra sempre. A vida de oração. O jejum. Te amo A humilhação diante de mais que Ti. tudo. Queremos nos humilhar Te desejo diante da pra poderosa
puder se ajoelhar. Meu Deus, tem misericórdia de nossa vida espiritual. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Queria chamar Marcos aqui para orar comigo. Pra sempre, sempre. Ora comigo. E eu te amo. Meu Deus, meu Pai. Venha nos convertendo aqui no CCA, Garanhuns, Caruaru.